Está começando Plenitude, um podcast do Gresg, apresentado por Aline Queiroz, Marco Aurélio Carvalho e Mariane Martins, baseado no livro Plenitude, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Bons estudos! Olá, pessoal! Hoje o nosso tema do livro Plenitude vai ser a cessação do sofrimento. Você já passou por alguma situação na sua vida no qual te fizesse sofrer muito, no qual doesse profundamente na tua alma? É muito interessante esse episódio porque Joana vai trazer para a gente alguns pontos nos quais a gente pode trabalhar para poder cessar, para poder parar esse sofrimento interno. E olha o que ela já começa falando. Para a gente conseguir fazer cessar o sofrimento, é indispensável que a gente desenvolva uma consciência responsável, capaz de remontar, as origens e analisar e trabalhar esse sofrimento dentro da gente. Se eu fizer uma análise da minha vida, eu posso, de repente, relacionar um sofrimento que foi muito intenso, mas, ao mesmo tempo, ele carregava uma consciência muito grande do que estava acontecendo. Na época que o meu pai desenvolveu demência senil, ele não conseguia mais me conhecer. Foi um período muito duro e, de alguma forma, eu precisei desenvolver toda uma consciência em cima dessa situação para que eu pudesse, assim, ter um maior entendimento dessa mesma situação. Diante desse fato, eu posso dizer que chorei poucas vezes, porque talvez a abrangência desse conhecimento, a abrangência ou a ideia que a gente traz, desse conhecimento que a doutrina nos dá, faz com que a gente desenvolva um olhar diferenciado em cima de um sofrimento, e no caso desse sofrimento, era isso que eu tentava fazer durante todo o tempo. E fazendo um paralelo, é interessante observar que tem um trecho desse capítulo que Joana fala o seguinte: em alguns casos, o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia para o progresso humano. E é assim que eu via esse sofrimento. Eu entendia que ele passava por essa evolução que é necessário que eu vivenciasse para que eu pudesse crescer como espírito. E assim, olhar o sofrimento como uma forma de evolução, talvez a gente amenize essa dor que a gente carrega e comece a olhar para essa situação de forma diferente. Ainda diz que quando a gente resolve escalar essa montanha do esforço, esse esforço direcionado para a evolução, você automaticamente consegue buscar e encontrar essa serenidade, essa harmonia, ainda que você esteja vivenciando um grande sofrimento. Outra dica muito interessante que ela fala no capítulo para a gente educar a nossa mente, disciplinar a nossa vontade, e assim a gente dá o passo inicial para eliminar as causas das aflições, dessas aflições que a gente carrega ao longo do tempo. Bom, eu trouxe um exemplo de um sofrimento que eu carregava diante de um fato da vida. Mas a gente também pode ser aquela pessoa que faz o outro sofrer. Por isso ela faz um alerta: jamais deseje para o seu próximo o que não gostaria de experimentar. Então ela ainda fala: assuma compromissos de prosperidade sem prejuízo de natureza alguma para você mesmo ou para os outros. Mas agora vamos pensar, se você é aquela pessoa que prejudicou alguém, ou aquela pessoa que levou sofrimento para o outro, a gente tem que pensar também que a gente está no mundo de provas e expiações, que por isso mesmo a gente não consegue entregar o nosso melhor para o outro. Então, diante desse fato, é muito interessante que ela fala que a vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. Ela complementa com uma frase que eu achei fantástica. Ela diz o seguinte: assim, libertar-se do acontecimento negativo, qual madeira podre que se arremessa nas águas do rio do esquecimento, é atitude de saudável sabedoria.
Porque eu te pergunto, o que adianta a gente ficar remoendo algum erro, algo que a gente tenha cometido a alguém no passado, se isso não vai mudar no presente? Então, se eu fico voltando a todo momento no passado, me culpando por aquele ato, eu vou estar presa a esse passado sem conseguir mudar nada no meu presente. Agora, se eu primeiramente me perdoo, se eu entendo o meu processo, eu vou tentar entregar o que eu tenho de melhor para o outro. E ela ainda complementa dizendo que tal comportamento credencia o homem a ser perdoado pelo seu irmão. E por que isso acontece? Porque primeiro você está se perdoando diante daquele fato. E é por isso, inclusive, que ela diz: quando alguém se liberta do lixo mental acumulado, né, pela ignorância, acumulado pelo que a gente vai juntando ao longo da nossa encarnação, começa o restabelecimento espiritual. Mas é claro, você está se libertando daquele passado, desse processo que te faz carregar um fardo que é a culpa, para que você possa olhar o daqui para frente e assim tentar mudar a tua história. E assim ela ainda nos presenteia com essa frase: nesse grupo de tentantes edificantes está o auto-perdão. E aí eu levo para você: você tem praticado o auto-perdão? Você tem primeiro se utilizado de muita compreensão para os seus próprios erros, para que você saiba, inclusive, entregar essa compreensão para o outro? Porque o fato é que se a gente quer ser perdoado pelo outro, a gente precisa começar com esse perdão internamente. Por isso, inclusive, que ela diz que quando alguém se perdoa, aprende também a desculpar, oferecendo a mesma oportunidade ao seu próximo. Por isso, inclusive, ela complementa que o bem-estar que a gente experimenta faculta a alegria de proporcionar ao outro, gerando assim uma atmosfera de simpatia à sua volta. E qual é a consequência disso? Você vai gerar um clima de libertação desse sofrimento à tua volta, porque é natural que isso aconteça. A partir do momento que eu pratico o auto-perdão, naturalmente estou gerando uma aura de simpatia à minha volta, e assim favorecendo que essa relação fique em equilíbrio, porque afinal de contas, nós vivemos em um mundo de sintonia. E por isso Joana sinaliza com a seguinte frase: a cessação real do sofrimento, portanto, dá-se quando, erradicadas as suas causas, desaparecem-lhe os naturais fenômenos das consequências. Bom, eu espero de coração que esse episódio de alguma forma tenha te ajudado e a gente se encontra no próximo. Um grande beijo.